Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um conteúdo, a mais um vídeo do GG, a mais um encontro nosso. Então, primeiramente, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, a atenção e ter escolhido o GG para estar com vocês aí e ajudar vocês a irem muito bem na banca, se darem muito bem na hora de for prestar aí a prova, tá bom, pessoal? Então hoje nós temos um conteúdo muito legal, um conteúdo muito bacana, que a gente vai falar sobre algo que vocês já estão acostumados, já usam no dia a dia, mas às vezes talvez não entendam como realmente ele funciona, como realmente é a utilização dessa tecnologia. O que a gente vai falar então? Deu de enrolação, professor Mariano? Deu, vem comigo, eu tô louco pra estudar, eu quero passar logo nessa banca. Então sim, eu sei que vocês estão loucos e ansiosos pra passar nessa banca, então vem comigo, bora com a GG, que a gente vai hoje falar de um conteúdo muito legal, algo muito bacana, que é modos de utilização da tecnologia. E esses modos de utilização vão desde a internet, até aplicativos, até correios eletrônicos, até mensagens instantâneas em aplicativos. Então a gente vai falar sobre o modo geral e o que a banca pode cobrar de vocês, o que a banca pode exigir de vocês na hora de forem estar prestando aí a prova, sobre os modos de utilização da tecnologia, o que ela pode cobrar de vocês, o que ela pode estar aí caindo na prova que vocês vão estar prestando, tá bom? Então, sem mais delongas, sem mais enrolações, pega o papel, pega a caneta, presta bastante atenção nessas dicas que eu vou dar pra vocês aí e bora lá. Bom, antes de mais nada, modos de utilização da tecnologia, é como o computador funciona, é como os hardwares se comunicam, é como esses dispositivos que a gente utiliza são classificados, eles são denominados e que a gente consiga, então, utilizar ele da melhor forma possível e, claro, da forma que ele realmente, necessariamente precisa ser utilizado. Bom, então nós temos aí alguns conceitos extremamente importantes, que são eles: o hardware, que ele é a parte física do computador, que são os nossos componentes. Eu gosto muito de falar que o hardware é aquilo que a gente chuta, né? Então o hardware é aquilo que a gente bate, e esse computador não funciona, dá um tapa aqui na tela, o meu computador não tá lento, dá-lhe um tapa, né, na CPU, o meu notebook tá desligando, dá-lhe um tapa no teclado. Então isso é uma parte física, aquilo que a gente bate, aquilo que a gente desconta e acha assim, não, agora vai funcionar legal, agora vai funcionar bem, agora tá tudo certo. Então esta é a nossa parte física. E essa parte física ela é dividida em três grandes componentes, e anota aí porque a banca pode cobrar de vocês. É a unidade central de processamento e nós chamamos ela de UCP ou CPU. Então, muitas vezes, quando você fala, a minha CPU não está ligando, CPU é um componente eletrônico dentro do nosso computador, mais especificamente conectado, soldado à placa-mãe. Então, quando nós falamos CPU, nós estamos falando da unidade central de processamento. Esta é a CPU, né? Então, o CP, para em português a gente conseguir abreviar para unidade central de processamento, ou CPU, que é Central Processing Unit, né? Central de processamento. Então, em inglês é CPU, em português é UCP. Mas tanto CPU como UCP, os dois, são corriqueiros do mundo da TI, são corriqueiros a gente utilizar aí no nosso dia a dia, tá? Então, o primeiro é a unidade central de processamento e ela é denominada como UCP ou CPU. Então, quando a gente fala que a nossa CPU não tá funcionando, o nosso CPU não tá ligando, o nosso CPU quer dizer o quê? CPU, para ser mais específico, é a nossa unidade central de processamento. E o que não liga é o computador e não a CPU. A CPU é um componente soldado à placa-mãe. Então, é a unidade central de processamento. E ela é o que executa todo esse processamento de dados. Depois, nós temos a nossa memória principal, que é aquela memória que eu gosto muito de falar e fazer uma analogia aos nossos braços. A memória não é a memória de memória nossa aqui, de memória de guardar, memória de lembranças, memória de algo. Não. Memória principal é os nossos braços, ela que executa para ir lá e pegar alguma coisa. Eu preciso abrir um programa, então é o braço que vai lá e pega. Eu preciso pegar alguma coisa, eu vou lá com o meu braço e pego ele, né? Com a minha mão, vou lá e pego. Então, a memória RAM, a memória principal, fazendo uma analogia, é como se fosse os braços, é como se fosse um pegador. Ele pega, né? Ele vai lá e pega alguma coisa, tá bom? Então, ele é o nosso pegador, o nosso braço. E depois, os nossos dispositivos de entrada e saída, que são teclado, que são mouse, que é o monitor, tá? Então, vamos lá. Recapitulando.
unidade central de processamento, CPU ou UCP, ela é a nossa unidade central de processamento, ela que executa todo o processamento do computador. A memória principal, fazendo analogia, é aquilo que executa, vai lá e pega algo, nos traz algo, então é a nossa memória principal. E os dispositivos de entrada e saída, teclado, mouse, monitor, caixa de som, impressora, são dispositivos de entrada e saída. Mais especificamente, a banca pode cobrar de vocês, dispositivos de entrada é tudo que entra dados para dentro do computador. E quais que são eles? Teclado, mouse, microfone, né? Dispositivos de saída deles, né? Scanner também é classificado como um dispositivo de entrada de informações, né? Eu tenho uma folha e consigo escanear para dentro do computador. Saída, então, são o quê? Impressoras, monitores, caixas de som, tá bom? Bom, vamos lá. Alguns exemplos de componentes de hardware que aqui a banca pode cobrar de vocês e anotem aí, tá bom? É eles, monitor eles podem cobrar teclado, discos, né? Então, discos de unidade, e esses discos podem ser flexíveis ou rígidos, né? Então, pode ser CD, DVD, USB, impressora e demais componentes que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Microfone, headsets, são esses componentes, tá? Então, beleza. O hardware, então, é aquilo que a gente chuta, é aquilo que a gente bate, é aquilo que a gente encosta, é a parte física do nosso computador. Eu vou, encosto, vou e pego, né? Encosto aqui, físico, hardware. E o software é aquilo que a gente xinga, né? Não funciona o meu Google Chrome, não funciona o aplicativo do GG, não funciona o site do GG, é aquilo que eu xingo, né? Aquilo que eu não consigo bater, mas sim consigo xingar, né? Então é isso. Os softwares são os nossos programas. E ele é, então, o que torna o nosso computador útil, é o que dá informação a ele, é o que dá alguma vida para o nosso hardware. Porque sem o software, o hardware seria burro. Sem o software, o hardware não teria funcionalidade nenhuma. Pergunto para você, você consegue mexer no computador sem um sistema operacional? Impossível, né? A não ser que a gente só fique mexendo ali na BIOS. Aí é outra conversa para outro vídeo. Mas aqui o que a banca vai cobrar de vocês é hardware é aquilo que são as partes físicas de um computador. Software é aquilo que são os programas que dá vida para o nosso computador, que traz informações, que criam informações, que vão trazer dados para dentro do nosso computador, para dentro da nossa HD. Beleza? Show de bola, então. Então, essa combinação entre hardware e software é o que faz o nosso computador ser funcional. E como a gente consegue conhecer ele, né? Que então a gente consegue ter e fazer as coisas acontecerem dentro do nosso computador. Então vejam só que aqui é um detalhe importante que a banca pode cobrar de vocês, que é essa combinação. Precisa dessa combinação. O software não funciona sozinho, até funciona se for na nuvem. É um outro assunto para um outro vídeo sobre cloud computing. Mas aqui, se a banca for cobrar de vocês sobre modos de utilização da tecnologia, é esse casamento, esse conjunto de softwares e hardware. Só software eu não consigo manipular o meu hardware. Só hardware eu não consigo manipular o meu software. Então é um casamento. Eu preciso do hardware e eu preciso do software. Porque essa junção, essa combinação entre hardware e software é o que faz o nosso computador funcionar e é como a gente conhece ele hoje, né? Então existem vários programas que tornam o nosso computador funcional, que tornam o nosso computador, o nosso software mais rápido, mais prático de se usar, tá bom? Bom, e o hardware, então, ele é dividido em unidade lógica e aritmética, unidade de controle, os registradores e a memória principal. Junto com isso tudo, com a nossa ULA, a nossa UC e os nossos registradores, nós temos também a nossa memória principal. Esse conjunto da ópera toda aqui, tudo isso aqui, pessoal, eu já separei para vocês em termos de que a banca pode cobrar de vocês. Então nós temos aqui a unidade lógica e aritmética, onde todas as operações lógicas e matemáticas e aritméticas vão acontecer dentro do nosso computador. Parênteses, abro aspas aqui, anotem isso, por favor, que é o que? A unidade lógica e aritmética, elas são unidades onde processam todas as partes lógicas do nosso computador. Isso a gente já está sabendo, mas também
ela executa operações de matemática, porque o nosso computador é operado por 0 e 1, e a gente já vai falar isso mais à frente, tá? Então, todo o nosso computador, ele é formado, a base dele, o conjunto dele todo é formado com 0 e 1. Bits e bytes é o que formam os nossos algoritmos, é o que forma o nosso computador, é o que forma o nosso hardware. E esta forma, então, dele se comunicar, dele conseguir fazer com que as informações consigam ter uma lógica e ter um sentido, é a partir desses componentes eletrônicos, que são a unidade lógica e aritmética, a unidade de controle e os registradores. Fecha parênteses, fecha aspas. Beleza? Só pra gente poder entender esse conceito aí. Junto com isso, então, nós temos a nossa memória principal que vai lá e executa, pausa pra água. Beleza, então. Essa é a nossa memória principal que executa alguma coisa, vai lá e pega, né, as informações, vai lá e traz as nossas informações, né, vai lá e pega a informação e nos traz disponível aqui, tá bom? Junto com isso, então, que são os nossos hardwares físicos, nós temos os nossos dispositivos de entrada e saída, teclado, mouse, impressora, monitor, e qualquer outro, scanner, também data show, também são dispositivos de entrada e saída. Tudo que entra dado para dentro do computador, tudo que sai dado de dentro do computador são os nossos dispositivos de entrada e saída, tá bom? E por favor, gente, são os que a banca mais cobre e muitas vezes o pessoal confunde. Ah, eu já vi em provas falando unidade lógica e aritmética, unidade de controle não fazem parte do hardware, e sim do software. Negativo. Unidade lógica e aritmética, unidade de controle e registradores, tudo isso faz parte física do computador. Memória principal é uma memória física. Eu já vi em bancas, eu já vi em perguntas que é possível a gente aumentar a memória do computador ou expandir a memória do computador através de softwares. Negativo, impossível, never, nunca vai acontecer esse aumento de memória por algum programa, por algum aplicativo, porque memória elas são físicas e eu preciso colocar isso dentro do computador. Beleza? Show de bola, então. Então, falando sobre unidade lógica e aritmética, e falando sobre unidade de controle, sobre registradores de memória principal, nós vamos falar sobre bits e bytes, que nada mais é do que uma terminologia que a gente vai conseguir medir frequências do computador. Ou seja, para que o computador inicie, para que tudo comece, para que tudo a gente tenha as informações ali, a gente vai começar com números. E esses números, eles são formados por dígitos binários, que são 0 e 1. Ou seja, o que quer dizer 0 e 1? 0 é desligado, 1 é ligado. Não sei se vocês já perceberam que no computador de vocês, o botão de ligar e desligar, ele é formado por um círculo cortado no meio. É o que a gente acha, mas não é. Esse círculo cortado no meio, na verdade, é 0 e 1. É a representação dos números de 0 e 1. Percebam que todo botão de qualquer computador, ele é formado por um círculo cortado no meio. Aquilo ali é 0 e 1. 0 desligado, 1 ligado. Legal, né? Olha aí. Então, quer dizer o quê? Que todo o nosso computador, todos os nossos componentes vão ser operados a partir desses bits e bytes que vão significar alguma coisa, que vão construir alguma coisa e que vão nos trazer informações que vão conseguir fazer com que nós, usuários, conseguíssemos entender as informações que estamos enviando para dentro do computador ou recebendo essas informações do computador. E o que quer dizer o 0 e 1, então, o bits e bytes? Quer dizer o quê? A ausência de energia elétrica faz com que os computadores entendam só o número 0. A presença de energia elétrica faz com que o computador entenda os números 1. Então, esse conjunto todo de 0 e 1 faz uma representação, traz uma representatividade de informações que estão ligadas e informações que estão desligadas, de informações que precisam ter a atenção do computador e de informações que não precisam ter a atenção do computador. Então, isto tudo que vocês estão vendo, eu aqui falando com vocês enlouquecidamente, fazendo com que vocês possam ir muito bem nas provas e passem, sejam aprovados nas bancas e estejam nos seus respectivos cargos que tanto sonham, é tudo feito com 0 e 1. Tudo isso que está acontecendo aqui
é através de bits e bytes que vão compor nossos componentes, que vão fazer com que eles estejam ligados ou desligados ou com mais atenção e menos atenção, fazendo com que o nosso hardware consiga mandar informações para o software consiga mandar informações para o hardware e esse casamento entre os dois consiga fazer uma tradução assertiva, rápida e precisa para que nós, usuários, conseguíssemos usar essas máquinas, tá bom? E esses bits e bytes, então, eles são formados por 0001, 000111, que vão formar letras, que vão formar conjuntos de caracteres, que vão formar conjuntos hexadecimais. Esses conjuntos hexadecimais, e anota aí que a banca pode cobrar de vocês, é o que representa letras, números e outras várias combinações que vão trazer à tona informações extremamente importantes para que a gente consiga manipular o nosso hardware. Anotaram? Pegaram a visão aí? Então, se não conseguiram pegar, resumidamente, bits e bytes são compostos por 0 e 1 que vão formar um conjunto de letras, um conjunto de hexadecimais que a gente vai conseguir traduzir para uma linguagem mais próxima do ser humano para que a gente consiga manipular as informações, consiga trazer essas informações à tona e ela fique da melhor forma possível disposta ali para nós. Beleza? Então, show de bola. E quais que são então esses campos de aplicação que podem ser cobrados na banca de vocês? São 4 campos em que não vou falar a programação, mas que o computador pode manipular informações, pode processar informações, pode criar informações. Esses 4 grandes campos estão em produção industrial, linha de produção, administração e tomada de decisões. E aqui a banca pode cobrar de vocês esses 4 pilares de aplicação do computador, essas 4 aplicações do hardware, essas 4 aplicações do modo de utilização da tecnologia. Então pode ser em produção industrial, pode ser em linha de produção, pode ser em administração e pode ser em tomada de decisões para cada uma, para respectivos trabalhos, como por exemplo, na produção industrial é para supervisionar o trabalho e de outros equipamentos. Na linha de produção são robôs que vão executar várias atividades. Na administração é para processar enormes ou gigantescos volumes de dados, folha de pagamentos, estoques e por aí vai. E tomada de decisão é para que a gente tenha as informações e consiga rapidamente em reuniões fazer tomadas de decisões mais assertivas para o nosso negócio, para um projeto ou até mesmo para uma tomada de decisão estratégica para alguma determinada tarefa, tá bom? Então, quando o computador entra e o que o computador, então, resumidamente, anotem isso, peguem isso aqui, ó. Quando o computador entra, sempre que houver um grande volume de dados a serem processados, recaindo sobre elas operações repetitivas e previamente estabelecidas, ou quando se fizer necessária a realização de grandes quantidades de cálculos em uma sequência pré-conhecida ou rotineira. O computador entra, o trabalho computacional entra quando tem esses critérios aqui: um grande volume de dados, operações repetitivas ou realizações de grandes quantidades de cálculos, que são tomadas de decisões. E o que é o computador, então? E a banca que pode cobrar de vocês quando o computador entra, e qual o termo que ele deve entrar, em qual situação, tá aqui. Ou o que é um computador? É um sistema que lê, registra e processa informações, guardando esses resultados desses processamentos na memória e acessível por meio de dispositivos de entrada e saída. Mas professor Mariano, o senhor enlouqueceu agora, porque você falou que a memória, ela serve como braço. Sim, mas existe a memória principal e a memória secundária. A memória secundária é aquilo onde os dados ficam salvos. São as nossas memórias como se fosse o nosso cérebro. E quem é essa memória secundária? Onde é que ela está? E quem que é conhecida como memória secundária? Todo e qualquer dispositivo de memória secundária é conhecido como HD, SSD ou pendrive. Ou nuvem, que são os drives. Né? Então são esses 4 memórias secundárias: HD, SSD, pendrive ou nuvem, né? Drive. E a gente vai salvar daí essas informações lá dentro do nosso drive, tá bom? Então é isso. O que é um computador, e a banca pode cobrar de vocês, ele é um sistema que lê, registra e processa informações, guardando esses resultados na memória. Pronto. Esse processamento todo ele vai guardar na memória. Memória secundária, HD, SSD, pendrive, nuvem, drive.
né, onde esses dados conseguirem ser salvos. E quando o computador entra? Entra quando tiver um processamento de dados, um grande volume de dados, quando há operações repetitivas, aí que entra o computador, aí que entra a metodologia computacional, tá bom? E existem alguns tipos de computadores e vem comigo que eu vou mostrar pra vocês algum deles. Olha só, os PCs que vocês já estão acostumados, que são personal computer, né, computadores pessoais, eles são conhecidos como desktop, micros de mesa e são vistos em qualquer comércio aí que vocês podem ver, todo e qualquer lugar, já estão carecas de saber o que é um computador, o que é um PC. Né? Então, PC é isso: CPU, unidade lógica de processamento. CPU. PC, personal computer, computador pessoal. Né? Então, desktops, que tem o nosso quadradinho, nossa caixa ali do nosso PC, né? Do nosso gabinete, depois tem o monitor, teclado e mouse. Notebooks, que a gente também já sabe o que é, mas eu preciso passar isso para vocês porque é melhor a gente falar o dito, né? E não ficar o entre linhas. Eu sei que você já sabe pular isso aqui. Não, importante, a banca pode cobrar isso aqui de vocês. PCs, notebooks, palm tops, mainframes e PDAs. Eu vou me ater aqui a esses dois tipos aqui. Vou falar rapidamente sobre o Palm Top. Eles são aqueles computadores extremamente pequenos que cabem na palma da mão e que tem várias funcionalidades, muito parecido com um tablet, mas tem um poder computacional, um poder de memória e processamento um pouco melhor do que um tablet em si, mas se consideram Palms também um tablet, tá? Mainframes e PDAs, vamos lá. Mainframes, eles são conhecidos como computadores de grande porte para fazer previsão de tempo, para saber da metodologia dali de alguma cidade, para saber do tempo, fazer medições de tempo, tá? Então, mainframes é isso. Normalmente são grandes empresas que fabricam esses mainframes, como Microsoft, IBM, HP e por aí vai. São Dell também fabricam esses computadores, que são de grandes portes para grandes processamentos de dados, de grandes volumes de acessos simultâneos e que precisam e exijam de grandes processamentos de informações. E PDA é uma nova categoria que são assistentes pessoais. E esses assistentes pessoais são considerados Alexa, né? Agora o ChatGPT também é uma inteligência artificial. Então tudo que é inteligência artificial que utiliza de recursos de inteligência artificial são considerados de PDAs. E esses PDAs nada mais é do que essas informações, né, de inteligência artificial, tá bom? Então são essas informações de inteligência artificial aí que a gente vai ter no nossa palma da nossa mão, tá bom? Então é isso. Bom, computadores em redes, então. O que são computadores em redes? Computadores em redes nada mais é do que aqueles computadores que estão em redes e que vão trocar informações entre si, que vão trocar dados entre si, né? Que vão ter ali os seus dados trocados em rede, né? Vão ter as suas informações trocadas em rede, os seus dados vão estar ali em rede, né? Então é isso. Esses são os nossos computadores em rede. Tudo que é conectado na internet e há uma conexão com a internet, a gente consegue se comunicar, são computadores de rede e eles são capazes de se comunicar, de trocar informações com qualquer computador do mundo todo, tendo as suas devidas configurações ajustadas e as suas permissões liberadas. Então essas extrações de trabalho, e hoje em dia muitas pessoas já trabalham remotamente, né, com um trabalho em home office. Então é isso. Esses computadores são os computadores em rede. Todo mundo que está em rede, que trabalha em rede, são computadores em redes. Eles são capazes de trocar essas informações, né? Então a gente já falou sobre microcomputadores. Então, microcomputador ou o processador, a CPU, é o coração desses nossos componentes, tá? E a CPU, então, voltando um pouquinho a falar, é o centro nervoso do computador, ou seja, ele é o nosso coração da máquina. E tem algumas principais máquinas, que é a AMD e Intel, que criam esses processadores. Hoje só existem duas empresas no mercado que criam processadores, AMD e Intel, tá bom? São os dois que criam esses computadores, que fazem esses computadores aí, esses processadores, que são a Intel e a AMD. Eu vou me ater aqui a Intel, porque é o que é mais utilizado no mercado. Alguns dos fabricantes, algumas das suas marcas são i3, i5, i7, i9, Xeon e por aí vai. E eles têm duas principais
utilizações: controlar e supervisionar todo o sistema de processamento, efetuar, ou seja, com os dados, as operações lógicas e aritméticas, tá bom? Então, essa é a principal função da CPU. As classificações, então, a gente já viu, né? Então, nós temos os mainframes, que são de grande porte, nós temos os notebooks. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre os dispositivos de entrada, saída e de entrada e saída, né? Então, os dispositivos de entrada é aquilo que a gente bota informação lá dentro. Mouse, teclado, tudo que vai transmitir informação. O de saída é tudo aquilo que sai, né? Que vão sair impressora, monitor, data show, são caixas de som, vão sair. E de entrada e saída, eles são capazes de botar informação lá dentro e também de tirar informações lá dentro. Por exemplo, uma webcam. Ela consegue gerar imagem para vocês e também consegue me replicar, né, alguma imagem. Então, é isso aí, tá? Memória principal é aquela memória que eu já falei para vocês, que ela é de acesso rápido. Ela é volátil, ou seja, todo o conteúdo dela vai ser apagado quando não há memória. Memória principal é isso, todos os dados ficam salvos, é os nossos braços para ir lá e pegar as informações, e uma vez que não há mais dados, não há mais informações, esses dados todos vão ser apagados e vão ser removidos da memória RAM, né? Já falei sobre as partes lógicas da CPU, então frisando novamente: unidade lógica e aritmética, unidade de controle, né? Então, a unidade lógica e aritmética ela vai fazer toda a parte de processamento de operações lógicas e aritméticas. E a unidade de controle vai processar todo o controle de informações, todo esse ciclo de controle de informações, tá bom? Bom, a placa-mãe é o que faz a conexão, a interconexão com todas essas informações, com todos esses dados junto ali para que possam se comunicar, que possam trocar informações, tá bom? Drivers, o que são drivers, né? Alguns deles são CD e DVD, que já não existe mais, é algo que não existe mais. Antigamente era o disquete, passou para CD e DVD, e agora não existe mais CD e DVD porque a gente já está na era do pendrive, e o pendrive também já está saindo fora de moda, e nós estamos indo já para a era nuvem, tudo digital, tudo lá na nuvem, tá bom? Então nós temos aqui os HDs, né, que são obsoletos, mas ainda são encontrados em computadores, e os mais modernos, que são os SSDs, que são mais rápidos e muito mais modernos, tá bom? Os armazenamentos, então, desses HDs e SSDs variam de tamanho. Eles começam de 120 e vão até 1 tera. Quanto maior for o armazenamento, mais informações eu posso colocar dentro do meu computador. E, claro, a nuvem. Essa nuvem são o Drive, o OneDrive, o Dropbox, o Mega, qualquer site de nuvem, de armazenamento em nuvem, vão poder utilizar, então, as informações para poder ser salvas lá dentro. E aplicativos, então, eles são os programas que são executados no nosso dia a dia, que a gente já está sabendo, já está por dentro disso, né? E esses aplicativos eles são classificados como editores de texto, planilhas eletrônicas, editores de gráfico, gerenciamento de banco de dados, são também aplicativos de navegação, como browsers, como o Google Chrome, o Mozilla, o Opera, o Edge, por aí vai. Então, aplicativos são todos os programas que a gente utiliza e manipula as nossas informações e faz o nosso trabalho no dia a dia, tá bom? Sistema operacional, então, é aquilo que dá vida ao nosso computador, que faz com que a gente tenha uma operacionalidade dentro do nosso hardware, que exista uma operação a ser feita dentro do nosso computador, que não seja somente uma tela preta com um cursor piscando ali, como é um terminal. Tá bom? Então, o sistema operacional é o que vai dar vida, é o que vai determinar com que o nosso computador tenha alguma funcionalidade. E existem vários sistemas operacionais hoje em dia, os 3 maiores deles são o Linux, o Mac e o Windows. O Windows é o mais disseminado porque já vem nos computadores que a gente já compra aí no dia a dia, os computadores que a gente já vê no mercado já vem com o sistema operacional o Windows, né? E nós temos várias versões do Windows, que ele vai do Windows 98 até o último Windows, que é o Windows 11. Né? Então, nós passamos aí pelo Windows 98, XP, 2000, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 e por último agora nós estamos no Windows 11. Há previsões para que saia um novo Windows ano que vem, né? Quem sabe vai ser de Windows 12 ou até um outro nome. Mas aí nós temos o Windows 11, que é o mais utilizado aí, que é o que vem já pré-instalado e configurado na maioria dos computadores que nós estamos tendo acesso, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha
feito vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que são os modos de utilização da tecnologia, o que são modos de utilização, dei um overview geral aqui, tentei me ater aos pontos mais importantes que possam serem importantes para a banca que vocês vão estar prestando e claro que vocês também possam entender um pouquinho mais sobre os modos de utilização da tecnologia. Na apostila está um pouco mais completa, um pouco mais aprofundada, um pouco mais discriminada ali e destrinchada também, tá bom? Para que vocês possam estar aí agregando mais portfólio aos estudos de vocês. Aqui, esse vídeo eu tentei fazer um geral sobre todos os modos de utilização da tecnologia. Peço para vocês darem uma olhadinha na apostila para consolidar um pouco mais o conhecimento, tá bom, pessoal? Quero agradecer mais uma vez por ter escolhido a GG, por ter escolhido esse professor maluco aqui, que é o professor Mariano, para ajudar vocês aí na banca, para que vocês possam se dar muito bem na banca que vocês estarem prestando e também saberem um pouquinho mais de informática e serem experts em informática, tá bom, pessoal? Muito obrigado, bons estudos, fiquem com Deus e até mais, gente!